tarde, meu nome é Lídia, eu sou enfermeira, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologias da Saúde, no caso do doutorado, na Faculdade de Ceilândia, na Universidade de Brasília. E eu trouxe para vocês hoje um artigo que é referente a uma atividade da disciplina Mecanismos do Processo de Saúde e Doença, do professor Alex Welker. Esse artigo, aqui, vou mostrar para vocês, tá? O título dele, com a tradução em português, é: o tempo de ingestão de aminoácidos e carboidratos altera a resposta anabólica do músculo frente ao exercício de resistência. Esse artigo ele foi publicado em 2001 pelo Jornal Americano de Fisiologia, Endocrinologia e Metabologia. O autor é o Tipton e colaboradores, tá, do Departamento de Cirurgia da Universidade do Texas, e tem como fator de impacto 3.8. Bem, o artigo basicamente tem por objetivo, vou ler aqui para ficar mais fácil, determinar se a ingestão de uma combinação de aminoácidos e carboidratos antes do exercício pode ser mais eficaz na estimulação da síntese proteica muscular quando comparado à ingestão da mesma mistura após o exercício. Olha que frase grande, né? Basicamente, os pesquisadores, eles quiseram ver, será que se eu der uma mistura, um líquido, um suplemento contendo carboidrato e aminoácido antes do exercício, altera em alguma coisa o anabolismo muscular, a síntese muscular, se eu for dar após o exercício? Será que tem diferença se essa suplementação for antes ou for depois do exercício? E é isso então que eles foram pesquisar. E aí basicamente passou pelo comitê de ética, teve o termo de consentimento livre esclarecido, e aí os sujeitos que participaram foram 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres, pessoas saudáveis, com idade em torno de 30 anos, que foram recrutados para o estudo. E aí essas pessoas foram submetidas então a exercícios de resistência, que são basicamente os exercícios de musculação, em que é colocada uma pressão sobre o músculo, tá? E aí a pessoa faz aquela força contra aquela pressão, a fim de aumentar esse músculo, ter mais força, mais tonicidade, mais resistência a esse músculo. Então os exercícios que a gente faz na academia, os exercícios de musculação, são basicamente exercícios de resistência. Então essas pessoas, elas passaram nesse estudo por 2 etapas, uma etapa pré e a outra etapa pós. De modo que, na etapa pré, eles tomaram um líquido, um suplemento contendo carboidrato e aminoácido antes do exercício. E na etapa pós, tomaram o líquido depois de fazer o exercício de resistência. E houve um período, então, aí de 2 meses entre a fase pré e a fase pós. E aí, só que as pessoas que participaram não sabiam o que estavam tomando. Por quê? Foi dado também um placebo, que é água, né, água destilada, contendo, então, adoçante. Então, elas não sabiam em que momento estavam tomando o suplemento e em que momento estavam tomando o placebo. Basicamente, o pesquisador é que sabia. E, enfim, foram feitas várias análises. Análises essas quais foram? Biópsia, a partir do músculo vasculateral da coxa, e a retirada de sangue venoso, né, do braço, a partir desse dispositivo, que é o Gelco, número 18, e também foi retirado sangue da artéria femoral. E a partir dessas amostras foram feitas as análises comparativas. Esse protocolo de estudo aqui é basicamente para mostrar aos senhores o seguinte: esse período 0 foi o período então do exercício. Então 1 hora antes do exercício e 1 hora após, 2 horas após, foram feitos então biópsias. Essas setinhas significam então as biópsias que foram realizadas nos participantes. E os asterísticos, as coletas de sangue que foram realizadas. Então foram vários os exames que foram realizados nessas pessoas. E esses exames foram feitos a partir de radioimunoensaio, a partir de espectrofotometria, para poder então ver a concentração de aminoácidos, mais especificamente a fenilalanina, tanto no sangue quanto no músculo. E lembrando que a fenilalanina é um aminoácido essencial, que o meu corpo não produz. Ele é obtido através da dieta, da alimentação. E a partir da fenilalanina, então, ela entra na composição aí da musculatura. Esse aminoácido, ele vai para a corrente sanguínea, aumenta a quantidade dele na corrente sanguínea, aí o músculo capta esse aminoácido, vai para o músculo e aí então vai entrar na síntese muscular. É mais ou menos assim. E aí os pesquisadores, eles avaliaram então essas pessoas e chegaram à seguinte conclusão: oferecer então um suplemento antes do exercício proporciona o quê? Um aumento de massa muscular de forma muito mais intensa do que você dar esse suplemento após o exercício. Olha só que interessante. E aí eles fizeram vários testes aqui. Os testes estatísticos que foram feitos foi a análise de variância ou ANOVA
e o teste T-de considerando como estatisticamente significativo um P menor que 0,05. E aí, então, alguns gráficos que tem no nosso artigo são esses daqui. Este gráfico aqui, essa é a fase pré e essa é a fase pós. Mostra basicamente a concentração de fenilalanina no sangue, tanto arterial quanto venoso. E os senhores podem ver, então, aqui, nesse primeiro gráfico, que o pico de fenilalanina é muito maior na fase pré do que na fase pós. Obviamente, no sangue arterial. Mostrando, então, que a quantidade de fenilalanina que foi liberada para a corrente sanguínea foi uma quantidade grande. E esse outro gráfico aqui já mostra, então, a concentração de fenilalanina no músculo, mostrando que na fase pré a quantidade de fenilalanina estava muito maior do que na fase pós, mostrando então que se houve muito aminoácidos no sangue, uma grande quantidade também foi disponibilizada ao músculo e foi absorvida pelo músculo. Então a síntese muscular ela foi muito maior na fase pré do que na fase pós. Esse outro gráfico aqui, ele mostra já a quantidade de fenilalanina na perna, porque a perna que foi submetida ao exercício de resistência, né, o músculo foi o músculo da perna. E aí, no caso, mostrando aqui fase pré e fase pós, mostrando então que a quantidade de fenilalanina na perna foi muito maior na fase pré do que na fase pós. E esse asterisco mostrando que essa diferença foi estatisticamente significativa. E esse último gráfico, então, mostra o seguinte: aqui nós temos fenilalanina no músculo, no sangue e na perna, na fase de repouso, na fase de exercício, 1 hora após o exercício e 2 horas após o exercício. E os senhores podem perceber que em todos esses gráficos a quantidade de fenilalanina na fase pré foi muito maior do que na fase pós, mostrando então o seguinte: de alguma forma, pelo fato de que a quantidade que tinha no sangue era muito maior de fenilalanina, ao receber o suplemento antes do exercício, isso proporcionou que uma grande quantidade de aminoácido também fosse para o músculo, fosse absorvido pelo músculo. E assim, a síntese muscular foi muito mais intensa na fase pré do que na fase pós. Foi esse, então, o principal resultado que os pesquisadores chegaram. E esse artigo, então, ele é direcionado para fisioterapeutas, educadores físicos, nutrólogos, nutricionistas, médicos que prescrevem, então, dieta às pessoas e prescrevem exercícios. Bem como pessoas de modo geral que querem utilizar esse conhecimento para poder melhorar a sua performance, então, a sua massa muscular, tá certo? Então nós ficamos por aqui e só mostrando para vocês então a relevância desse estudo, um estudo muito bom que eu indico então para todos vocês, tá? Muito obrigada!